Olá, pessoal, boa noite. Vamos fazer a correção da nossa lista de exercícios, né, que estava prevista para ter sido feito no ambiente do Teams, mas devido àquela inconsistência que teve, eu não consegui abrir a sala da nossa aula, né? Vocês conseguiram, mas eu não consegui, talvez devido a algum problema com as contas de professores, tá? Mas não tem problema, nós vamos registrar essa nossa correção através dessa videoaula. Então, essa lista de exercício, ela contempla vários conteúdos que nós vimos durante esse semestre e a gente vai poder fazer uma breve revisão, ok? Então, nós temos aí a lista de exercícios da disciplina de evolução do pensamento administrativo. É uma lista simples, ela tem 10 questões, né? Ela tem 10 questões e nós vamos corrigir cada item aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Cite 3 características da administração estratégica. Então, nós vimos que a administração estratégica é a administração hoje adotada pelas empresas que atuam no mercado e que esse modelo de administração exige do administrador uma análise constante da situação de mercado, né? Nós sabemos que estamos em um novo tempo, onde a concorrência é muito grande entre as empresas e o mercado, por sua vez, exige dessas empresas. Quando eu falo mercado, é todo o sistema, como clientes, fornecedores, os próprios concorrentes, né? As decisões políticas, econômicas, os itens de governança que estão fora da organização. Então, todos esses elementos estão fora da organização que não permitem um controle dos administradores. Então, a administração estratégica, ela é uma administração que está focada sempre no planejamento estratégico, elaborando estratégia para que a empresa possa se ver no futuro próximo. Então, nós podemos citar uma primeira característica deste modelo de administração. É visão de futuro, né? Planejamento estratégico, focando a empresa no futuro. Segundo, atitudes proativas. Atitudes proativas. E terceira característica, que a administração estratégica ela está focada em metas, tá certo? Então, os objetivos estão centrados nas metas e não nos resultados, como a administração tradicional foca. A administração tradicional, ela foca em resultados. Já a administração estratégica foca em metas. A administração estratégica, ela, por meio do planejamento estratégico, ela está centrada sempre no futuro. Já a administração tradicional, ela está focada em dados do passado e dados do presente. Não é? A administração estratégica, ela tem uma atitude proativa, ou seja, ela vai agir antes de qualquer motivação proveniente do mercado, ou seja, qualquer mudança que aconteça no mercado, ela já vai estar preparada. Já a administração tradicional, ela vai reagir às mudanças. Então, são diferenças aí entre a administração estratégica e a administração tradicional. 2.
são fatores do contexto interno e externos às organizações que influenciam no desempenho dos colaboradores e do modelo de gestão. Então, inclusive, nós citamos exatamente isso, que o Fischer, ele diz que existem alguns fatores que são inerentes da própria empresa ou que estão no ambiente externo, que é o mercado, que afetam no desempenho dos colaboradores como da própria empresa. Então, ele pede para poder a gente avaliar isso, só que ele diz no final, exceto. Esse tipo de questão que tem um exceto, não corresponde, não é verdade, cai muito em concurso público, tá certo? Então, quando aparece esse exceto, quer dizer que vai ter várias assertivas que são verdadeiras, apenas uma que não corresponde, que é falsa. Então, a que devemos marcar é essa que não é correta. Né? Então, vamos lá. Só repetindo, são fatores do contexto interno e externo das organizações que influenciam no desempenho dos colaboradores e do modelo de gestão, exceto a tecnologia adotada. Está corretíssimo. A tecnologia adotada ela é fundamental para que os colaboradores possam alcançar melhores desempenhos. Então, se você tem sempre uma tecnologia atualizada, os colaboradores desempenharão muito bem suas funções. Letra B, cultura organizacional. Corretíssimo também. Então, a cultura organizacional é que nós temos aqui os valores éticos, morais, nós temos as políticas organizacionais, nós temos os procedimentos, as normas, os processos definidos, o clima organizacional, e isso também influencia no desempenho dos colaboradores. Letra C, estratégia de organização do trabalho. Corretíssimo também. Se eu organizo bem todos os processos dentro da empresa, que é exatamente estratégias de organização do trabalho, eu vou organizar os processos de acordo com como eles devem ser executados para proporcionar bons desempenhos, então nós teremos aí os colaboradores desempenhando bem as suas funções. Letra D, estratégia organizacional. Corretíssimo também. Então, quando eu elaboro o planejamento estratégico, eu vou definir quais serão as estratégias organizacionais para que a empresa possa alcançar aqueles objetivos que foram projetados para o futuro. Então, as estratégias organizacionais também repercutem no bom desempenho dos colaboradores. E letra E, que é a questão que deve ser marcada aí, que é a que não está correta, que não faz parte, que não contribui para o bom desempenho dos colaboradores. É a definição da composição societária. Nós sabemos que a definição da composição da sociedade, ela é feita antes até da contratação dos colaboradores. Ela só acontece posteriormente caso algum novo sócio passe a integrar a empresa. Então é feita uma mudança, mas isso não vai afetar no bom desempenho dos colaboradores. Então, questão número 2, a resposta que deve ser marcada é a letra E. Ela não contribui com o bom desempenho dos colaboradores, assim como da organização. Questão 3. É considerada uma variável da administração, exceto. Aqui, só voltando, quando nós iniciamos o nosso conteúdo,
se eu não me engano, terceiro ou quarto slide, a gente via lá uma imagem que foi tirada do livro de Chiavenato, de Teoria Geral da Administração, que ele mostrava as variáveis da organização. Então, nós vimos que são variáveis tarefas, está corretíssimo. Então, nós temos tarefas todos os dias que os colaboradores executam, o ambiente, que é o próprio ambiente da organização, a tecnologia, que proporciona exatamente a realização das tarefas, as pessoas, não é? As pessoas, e tem a letra E, recursos, não é? Recursos aí está uma palavra muito genérica, não é verdade? Então, a letra que deve ser marcada é a letra E também. Ela não faz parte como variável da administração. Ok? Bom, nós temos aí na questão número 4. Quando o administrador exerce bem as suas funções administrativas, desperdícios de recursos são evitados. E quais são as funções administrativas que nós falamos? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Aí falamos também que na direção o administrador exerce a liderança e no controle o administrador faz a avaliação. Então, nós temos que as funções, quando o administrador não exerce as suas funções administrativas, ele pode estar prejudicando a empresa, né? Porque ele vai deixar de observar certas coisas, ver se os processos estão sendo executados de maneira corretamente, se tudo que foi planejado está organizado para que tudo possa acontecer no melhor desempenho dos colaboradores. Então, tudo isso a gente tem que avaliar o exercício das funções administrativas. Então, letra A, são evitados e talentos são descobertos. Vamos deixar aí guardado. B, o salário é maior, de jeito maneira. Letra C, é considerada eficiente, também não. D, atitudes são tomadas, também não. E, a motivação da equipe é maior, também não. Então, quando a gente exerce as 4 funções administrativas, o administrador consegue evitar desperdícios, não é? Quando a gente fala de desperdício, é o que? Desperdício material, desperdício de dinheiro, desperdício do não uso de tecnologia e, principalmente, desperdício de recursos humanos. Ou seja, eu posso estar executando um processo de recrutamento e seleção e, por não exercer essas funções administrativas, eu não percebo dentro da minha empresa pessoas capazes de ocupar novos cargos. Aí eu vou buscar fora da empresa, lá no mercado. Então, poderia dar uma extensão funcional a um colaborador que já trabalha na empresa. Então, é exatamente aí, quando eu exerço essas funções, eu evito desperdícios e eu passo a descobrir talentos. Ou seja, letra A, talentos são descobertos. Agora vamos para a questão do número 5, então a resposta da questão número 4, letra A. Talentos são descobertos. Questão número 5. De acordo com as assertivas, responda V para verdadeiro e F para falso. Ou seja, nós vamos ter que colocar V ou F entre esses parênteses aqui da letra a letra E da questão número 5. Vamos para a primeira assertiva. Letra A. São
atribuições do administrador planejar, controlar, dirigir e organizar, verdadeiro, porque essas atribuições são as chamadas funções administrativas. Elas só não estão aqui na ordem: planejar, organizar, dirigir e controlar. Ok? Então, letra A, verdadeiro. B. A administração é considerada uma ciência e uma arte. Também está verdadeira, essa assertiva, porque nós vimos que um determinado campo é uma ciência quando nós temos o que? Toda uma base teórica, pesquisas científicas, nós temos livros, nós temos apostilas, ou seja, nós temos conteúdos que comprovem aquele campo do conhecimento. Então, tudo que aquilo que possui uma base teórica e científica é considerado uma ciência. E também a administração é uma arte porque as pessoas, para administrar uma empresa, necessitam adquirir ou já ter habilidades. Que habilidades são essas? Uma boa comunicação para poder se comunicar com seus pares, saber se relacionar bem com as pessoas e, antes de tudo, ser um líder. Então, letra B, verdadeiro. Letra C. Uma organização está dividida em 3 níveis: institucional, intermediário e operacional. Também está verdadeira a letra C, porque nós temos esses 3 níveis são os que nós encontramos na literatura, mas poderíamos ter aqui, no lugar de institucional, estratégico, no lugar de intermediário, poderíamos ter tático ou gerencial, e operacional é operacional mesmo, tá? Então, são os 3 níveis da organização. Questão letra C, verdadeira também. Letra D. Cultura organizacional está relacionada com as campanhas culturais realizadas pela empresa? Falso, falso. Que nós vimos que a cultura organizacional ela é focada aqui nos valores éticos e morais, nas políticas organizacionais, na definição dos procedimentos, processos, ou seja, nas normas, regimentos internos, ou seja, tudo aquilo que vai delimitar como deve ser o comportamento humano dentro da empresa. Então, letra D, falso. Letra E. O conselho administrativo de uma organização está situada no nível tático. Então, o conselho administrativo. Quem é o conselho administrativo? É quem toma as decisões da empresa. E quem é que toma as decisões da empresa? São os diretores, são os presidentes ou CEOs, né? São as pessoas que estão no nível mais elevado da organização. E o nível mais elevado da organização é o nível institucional ou estratégico, né? Então, não é o nível tático. Então, aqui a letra E também é falsa. Repetindo, letra A, verdadeiro, B, verdadeiro, C, verdadeiro, D, falso, letra E, falso. A questão número 6 é um joguinho de palavras cruzadas, né? Então, eu montei essa cruzadinha aí para que a gente pudesse testar os nossos conhecimentos. Então, vamos lá. Na grade da palavra cruzada, nós temos as letras
correspondente às assertivas. Então, teremos que escrever aqui as respostas, né? Letra A é a habilidade exigida para o gestor do nível tático. Nós falamos aqui das habilidades de cada um dos gestores. Quem está no nível estratégico é aquele tomador de decisões. Então, para poder se tomar uma decisão, o gestor tem que ter um conhecimento teórico muito grande, não é? Ele tem que avaliar as situações que acontecem no mercado, ou seja, o que acontece fora da empresa. Ele tem que avaliar o desempenho da empresa. Então, para isto, ele tem que ter uma habilidade chamada conceitual. Já o gestor que está no nível tático ou no nível intermediário, ou também chamado nível gerencial, que são os gerentes, esse daí ele tem que ter uma habilidade para saber se relacionar bem com as outras pessoas, porque esse gerente ele recebe decisões que vêm do nível estratégico e às vezes as decisões não agradam as pessoas que irão receber as determinações. Então ele tem que saber se relacionar tanto com quem está no nível acima como no nível abaixo. E ele tem que saber manusear bem essas informações para manter sempre as equipes motivadas e ele exercer a sua liderança. Então a habilidade que esse gestor tem que ter é a habilidade humana. Então aqui escrever a habilidade humana, tá certo? Nesse espaço aqui. Letra B. Quando um gestor é líder da sua equipe, ele consegue fazer com que os colaboradores estejam sempre, eu falei ainda há pouco, né? O gestor do nível tático, ele recebe as determinações que vêm da diretoria da empresa, ele vai pegar tudo aquilo que é determinado lá no nível estratégico, vai fazer com que tudo aquilo possa ser detalhadamente, né, repassado para cada setor, para cada equipe que deve executar todas as ações. E a partir daí, esses colaboradores têm que executar. Então, ele está exercendo aí uma coisa chamada de liderança. E o líder, ele sempre vai ter que fazer com que a sua equipe esteja o quê? Motivada, né? Então, aqui vai estar a palavra motivação. Então, tem que manter sempre a equipe em motivação ou motivada. Certo? Então, motivação aqui. Letra C. É a função administrativa que monitora as atividades e faz as correções. Só revendo as funções administrativas. Planejar, organizar, dirigir, aonde o gestor exerce a liderança, e controle, aonde o gestor faz as avaliações, não é? Então, nós temos aqui a função administrativa que monitora as atividades e faz correções. Então, é controle, tá certo? Letra C, controle. Letra D. Segundo a sua Constituição, uma empresa pode ser... Como é que nós podemos ter uma empresa? Vocês lembram? A empresa ela pode ser de pequeno e grande porte, pode ser pequeno, médio e grande porte. A empresa ela pode ser o quê? Com fins lucrativos, sem fins lucrativos e também
essa empresa ela pode ser o quê? Privada ou pode ser pública. Então, neste caso aqui, você vai ter o quê? Empresas privadas e públicas. Então, você vê onde que cabe aqui públicas e privadas, tá? Letra E. O nível hierárquico institucional também é conhecido como um nível hierárquico chamado institucional, o mais elevado. É conhecido como estratégico, nível estratégico. Ok? Aqui, humana, motivada. Aqui vai ser controle, pública e privada, ou só ver se é privada e pública, e estratégica. Questão número 7. São fatores que determinam o desempenho das pessoas na organização, exceto. Essa questão praticamente é aquela que nós vimos lá em cima, né? Só que escrita de uma maneira diferente. Letra E. Letra A. Tecnologia adotada influencia no desempenho dos colaboradores? Sim, verdade. Cultura organizacional influencia no desempenho dos colaboradores? Verdade. Teorias administrativas também influenciam no desempenho dos colaboradores? Sim, porque é a forma de você administrar todos os recursos da empresa. Estratégia organizacional influencia também no desempenho dos colaboradores? Verdadeiro. A resposta que vocês vão ter que marcar: poder aquisitivo dos colaboradores. Isso aqui não tem nada a ver com o desempenho de cada colaborador dentro da empresa. Então, a resposta que deve ser marcada, que está errada, que não corresponde com os fatores, é poder aquisitivo dos colaboradores. Questão número 8. É a função administrativa responsável pela elaboração dos objetivos da empresa. Então, nós temos alguns gestores da empresa que ocupam cargos importantes na organização. No nível estratégico, nós temos quem? Os diretores. Eles tomam as decisões da empresa. Eles que elaboram os planejamentos, eles que definem os objetivos. Nós temos, no nível tático, os gerentes. Eles já pegam tudo que é definido no nível estratégico e tentam desmembrar para os diversos setores da empresa. E no nível operacional, nós temos os supervisores de primeira linha que estarão liderando as equipes de trabalho. Então, é a função administrativa responsável pela elaboração dos objetivos da empresa. Controle? Não. O controle é onde eu exerço a avaliação, é onde eu faço as correções. Planejamento? Correto. Planejamento é onde se define os objetivos da empresa. Direção? Não. Aonde eu exercito a liderança, aonde eu faço com que todos os trabalhos sejam executados. Organização? Não. A organização é exatamente tudo que foi planejado eu organizo para que as equipes recebam e comecem a executar os trabalhos. Execução? Também não. E vale salientar que execução não faz parte das funções administrativas do administrador. Então, execução não faz parte das funções, ok? Então, a resposta da questão número 8, letra B, planejamento, ok? Questão de número 9, é o processo de conjugar recursos humanos
e materiais de forma a atingir fins desejados através de uma organização. Isso que acabamos de ler nada mais é do que um conceito. É um conceito de quê? De organização? Não. É um conceito de fundação? Não. É um conceito de administração? É. Então, é o processo de conjugar recursos humanos e materiais de forma a atingir fins desejados através de uma organização. É o conceito de administração. Resposta, letra C. 10. Defina o que é um fluxograma de acordo com o seu objetivo e organização. Nós, no nosso conteúdo, falamos sobre organogramas, né? E também nós fizemos um comentário sobre o fluxograma. Organograma nós conceituamos como sendo o quê? Uma representação gráfica da estrutura organizacional de uma empresa. Ok? E fluxograma, nós falamos que era o quê? Uma representação gráfica que mostra como o fluxo de um determinado processo é realizado. Tá certo? Então, nós já estamos definindo e dizendo qual o objetivo do fluxograma. É representar graficamente o fluxo da execução de uma determinada tarefa, de um determinado processo. Ok? Então, pessoal, aqui então encerramos a correção da nossa lista de exercício e caso vocês tenham dúvidas, podem mandar no WhatsApp e a gente vai tentando diminuir essas dúvidas aí, ok? Então, desde já, agradeço a atenção de todos. Um abraço e até mais.